Hello, my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje nós começaremos um tempo verbal novo que costuma assustar muita gente, mas claro que não vai nos assustar. Esse tempo verbal é o Present Perfect, então fiquem tranquilos, nós teremos várias aulas para nós entendermos bem esse tempo verbal, e a maior dificuldade que ele nos traz, na verdade, é porque ele não tem um paralelo exato com o português. Por isso, nessa primeira aula, nós aprenderemos qual é a estrutura do nosso Present Perfect. Vocês verão que é um tempo composto também por dois verbos, e nós passaremos grande parte da nossa aula também falando em quando é que nós utilizamos o Present Perfect, porque é justamente aí que nós costumamos ter mais dúvidas e vocês verão que é bem tranquilo. Vamos juntos então à nossa aula. Como eu disse para vocês, o nosso Present Perfect é um tempo composto, não é isso? E ele é composto, olha só, de dois verbozinhos. O primeiro vai ser sempre o nosso verbo have, que é o verbo ter, não é isso? Conjugado no Simple Present. Então a gente já sabe conjugar o nosso verbo have, que será o nosso verbo auxiliar. Então atenção aqui para essa dica, que ela vai ser muito importante nas próximas aulas, tá joia? Então o nosso verbo auxiliar aqui é o verbo have, conjugado no Simple Present. Por isso que o nosso tempo se chama Present Perfect. Seria o presente perfeito, mas é um tempo que está relacionado com o presente. Em termos estruturais, a parte que fica no presente é justamente o nosso verbo have, que nós sabemos, não é isso? Que a conjugação só tem duas formas, é have para todo mundo, com exceção da terceira pessoa do singular, o he, she, it, que fica has, não é isso? Nós já vamos ver isso melhor para relembrar. Mas além do nosso verbo auxiliar, nós teremos um verbo principal, que é aquele verbo que efetivamente vai trazer o sentido para a nossa frase, e esse verbo vai ter que estar conjugado no past participle, que seria o particípio passado. Pessoal, o particípio passado, normalmente em português, ele é traduzido pelos finais ido, ado, não é isso? Então, por exemplo, tinha ido, ele teve, eu tinha ficado. Então, sempre esse ido ou ado, normalmente em português. Só que no Present Perfect, dificilmente nós utilizaremos essa tradução, e eu já mostrarei o porquê para vocês. Mas apenas para vocês saberem que o particípio passado, ele teria como correspondente no português esse ficado, ido, passado, sentido, tá joia? Então vejam, vamos ver aqui um exemplo que isso vai ficar bem mais claro para vocês. Olha só, Edward has lost his keys. Edward has lost his keys. Como é que nós traduziríamos isso? Olha só, o Edward, esse has lost, a gente traduziria por perdeu. Porque o verbo principal aqui, pessoal, é o verbo to lose, lose que significa perder, e ele está no particípio passado, que é lost. Mas, professor, a gente ainda não sabe como colocar um verbo no particípio passado. Calma, nós falaremos bastante disso na sequência, tá joia? Mas vejam então, Edward é he, por isso a gente utilizou o has, não é isso? Vamos lembrar então a conjugação do verbo have no Simple Present. Olha só, I have, you have, he has. He has, claro, então she has, it has, we have, you have, they have. Bem tranquilo, né? É igual para todo mundo, só muda para he, she, it, que fica has. Por isso, então, nós já sabemos aqui o porquê que eu utilizei o has. Agora, esse lost aqui, eu já disse para vocês, ele está no past participle e nós já falaremos mais sobre ele daqui a pouquinho. Então vejam, como eu disse para vocês, nós temos aqui dois verbos, não é isso? O verbo have conjugado para he no Simple Present e mais um verbo principal que está no past participle, que nesse caso é o verbo to lose, perder, que no particípio passado fica lost, ok? Tranquilos? Vamos ver ainda mais um exemplo para nós entendermos melhor essa estrutura antes de nós entrarmos aqui nos detalhes, tá joia, pessoal? Então, de novo, olha só agora esse exemplo. Jane has cleaned her bedroom. Jane has cleaned her bedroom. A Jane limpou o quarto dela. Jane has cleaned her bedroom. Então, a Jane limpou o quarto dela. De novo, pessoal, por que eu usei o has aqui e não o have? Porque a gente sabe que Jane é she, não é isso? Então, se o sujeito é she, a gente tem a conjugação has, bem tranquilo. E depois nós temos o nosso verbo principal, que é o verbo to clean, limpar, que está no particípio passado com a terminação ed, ed. E aqui eu trago a melhor notícia de toda a aula para vocês.
todos os verbos regulares em inglês, eles funcionarão, eles terão a mesma conjugação que eles tinham no Simple Past. No Simple Past a gente não acrescentava o ed no final para colocar o verbo no passado, a mesma coisa aqui no Past Participle. Se o verbo for regular, então, nós já sabemos conjugar todos os verbos regulares no Past Participle. É só colocar a terminação ed, sem problema nenhum, né? De novo, vejam aqui que nós temos o verbo auxiliar, o verbo have, conjugado para she has, mais o nosso verbo principal, que é o verbo to clean, limpar, no Past Participle, que ficou cleaned, cleaned, já que o verbo clean é um verbo regular e por isso ele termina em ed. Pessoal, então como eu disse para vocês, se nós tivermos verbos regulares, nós já sabemos conjugar. Então eu trouxe para vocês aqui como é que nós vamos trabalhar para conhecer o Past Participle, tá joia? Normalmente nós utilizaremos uma tabelinha como essa que eu trouxe para vocês aqui com 3 colunas. Na primeira, nós teremos o verbo no Simple Present, né, no presente ou no infinitivo, se preferirem. Depois nós temos na segunda coluna o verbo no Simple Past, que nós já conhecemos, e na terceira coluna o verbo no Past Participle. Só que a gente só usa essa tabela se o verbo for irregular, tá joia? Então eu vou trazer ela aqui para os verbos regulares para vocês entenderem, mas na verdade se o verbo for regular a gente já sabe, é terminação ed para todo mundo, não é isso? A gente só vai precisar mesmo da tabelinha se o verbo for irregular. E sobre os verbos irregulares nós conversaremos na próxima aula. Bom, vamos ver então aqui alguns exemplos de verbos regulares hoje. Então vamos imaginar aqui, olha só, o verbo work. Work, que é trabalhar, não é isso? Eu trabalho, tu trabalhas, né? O verbo work, então, aqui no Simple Present. Como é que ele fica mesmo no Simple Past? A gente coloca o ed no final, não é isso? Worked, worked. A mesma coisa no Past Participle, worked. Não tem segredo. Olha só agora o verbo play. O que a gente faz mesmo com o verbo play? A gente acrescenta ed no final para fazer o Simple Past, claro, já que ele é um verbo regular. Então fica played. Played. A mesma coisa no Past Participle, played. Olha que fácil. Se nós tivéssemos o verbo cry, bom, professor, o verbo cry, então ele também é um verbo regular, não é isso? Claro. Então basta acrescentar o ed, sim. Mas nós temos que lembrar que quando o verbo termina em y, como no caso do cry, mas ele é precedido de uma consoante, então veja a diferença ali do play, não é isso? O play também termina em y, mas antes do y nós temos a vogal a, né? A vogal a. Agora, quando nós temos aqui o verbo cry, que termina também em y, só que antes do y nós temos a consoante r. Por isso, então, nós vamos trocar o y por i, nós vamos trocar o y por I antes de acrescentar o ed. Vai ficar, então, cried. A mesma coisa no Past Participle, cried, não é isso? Chorou ou chorado. Tá joia, pessoal? Então vejam que não tem segredo. Aqui nós estamos apenas relembrando como fazer o Simple Past, já que o Past Participle é a mesma coisa se o verbo for regular. E professor, como é que eu vou fazer para saber se o verbo é regular ou irregular? Bom, aí, pessoal, infelizmente nós temos que conhecer os verbos. Então eu não quero que vocês decorem lista nenhuma, nós vamos aprender pelo uso contínuo, vocês vão se familiarizar com as formas dos verbos, tá joia? Não é necessário ficar decorando lista, é importante estar o tempo todo, então, estudando, lendo, em contato com o inglês, isso aqui vai ficar automático para vocês. Bom, vamos ver mais alguns exemplos aqui, olha só o verbo visit. Visit, claro então que ele vai ficar no Simple Past visited e vai ficar no Past Participle visited, né? Mesma coisa, só terminação ed. O verbo watch, mesma coisa, no Simple Past ele fica watched, no Past Participle, watched, watched, ok? Bem tranquilo, terminação ed. O verbo stop. E agora, pessoal? Lembram-se que quando nós temos um verbo que ele for monossílabo, se ele for terminado naquilo que a gente chama de sanduíche de vogal, como no caso do stop aqui, a gente tem que dobrar a última consoante. O que é o sanduíche de vogal mesmo? No final da palavra, olha só, essa palavra termina com uma única consoante precedida de uma única vogal, não é isso? Nesses casos, a gente dobra a consoante final, vai ficar stopped, stopped. A mesma coisa, claro, no Past Participle, stopped, stopped. Bem tranquilo, eu só dobrei o pi aqui, porque ele termina em consoante precedido de uma única vogal. O verbo live, o verbo to live, que é viver,
Como ele já termina na letra I, a gente não precisa acrescentar mais um E e o D. A gente vai só acrescentar o D e já vai ficar com a terminação ed, não é mesmo? Então vai ficar lived, tanto no simple past quanto no past participle. Lived, ok? Vivi ou morei. Now, study, olha só. O study não cai no mesmo caso do cry, ele não termina em Y, Y, precedido de consoante. Nesse caso, lembrem-se, a gente tem que trocar o Y por I antes de colocar o ED no final. Vai ficar, então, studied, studied, ok? Tanto no simple past quanto no past participle. E depois, finalmente, aqui o verbo talk, que é falar ou conversar, no simple past, talked, no past participle também, talked. Ok, pessoal? Então vejam, se o verbo for regular, não tem segredo, aqui foi só para nós relembrarmos um pouquinho quais são as regrinhas para a gente acrescentar ed ao final dos verbos. E na aula que vem nós falaremos um pouquinho dos verbos irregulares, tá joia? Hoje nós vamos nos concentrar aqui nos verbos regulares. Claro que nós precisaremos praticar bastante tudo isso. Então, olha só, quando é que nós utilizamos esse tempo verbal, o present perfect? Bom, nós já sabemos a estrutura dele com dois verbos, o verbo have no simple present, mais o verbo principal conjugado no past participle. E quando é que nós vamos utilizar o present perfect? Nós vamos utilizar, olha só, em três situações principais. Em primeiro lugar, use the present perfect for past events connected to the present. Então, use o present perfect para eventos passados conectados com o presente. Professor, não entendi. Vamos ver juntos então um exemplo que isso vai ficar bem mais claro. Olha só. Edward lost his keys yesterday. Então, olha só, o Edward perdeu. Então, percebendo que esse lost aqui ele está no simple past. Não temos dois verbos, né? Não tem o verbo have aqui como auxiliar. Então, não é present perfect ainda. Edward lost his keys yesterday. O Edward perdeu as chaves dele ontem. Então, isso aconteceu ontem. Ele perdeu as chaves dele, encerrou esse fato. Por isso, eu usei o simple past. Agora, olha só. Edward doesn't know where his keys are now. Então, o Edward não sabe, olha só, ele está aqui no simple present, não é isso? Doesn't know, ele não sabe. Where his keys are now. Onde as chaves dele estão agora. Bom, então algo aconteceu no passado, ele perdeu a chave dele, e que tem uma conexão, uma consequência para o presente. Ele ainda não encontrou as chaves. As chaves continuam perdidas, ele ainda não as encontrou. Então, nesse caso, nós podemos utilizar o present perfect. Vai ficar Edward has lost his keys. Edward has lost his keys, que foi o nosso primeiro exemplo. Olha só, o Edward perdeu as chaves dele. Em português, a gente traduz no passado normal, não é isso? No pretérito perfeito, como se fosse algo que já está concluído. Mas eu já afirmo para vocês, quando nós temos a frase aqui no present perfect em inglês, nós temos a certeza de que ele perdeu as chaves no passado, só que ele ainda não as encontrou, porque tem que existir uma conexão com o presente para nós utilizarmos aqui o present perfect nesse nosso primeiro caso, tá joia? Então, olha só, he lost them in the past. Então, ele perdeu elas, né, as chaves, no passado. But still doesn't have them. Mas ainda não as tem, ainda não as encontrou. Ele perdeu as chaves no passado, mas no presente ele continua sem as chaves, continua não sabendo onde as chaves estão, tá joia, pessoal? Por isso a gente pode utilizar aqui o present perfect. Importante, por enquanto, só vocês guardarem isso, nós falaremos mais sobre isso ainda, mas vejam que quando eu utilizei aqui o present perfect, eu não utilizei de novo o yesterday, né? Eu não digo Edward has lost his keys yesterday, não. Porque quando nós utilizamos o present perfect, nós não podemos identificar quando a coisa aconteceu no passado, justamente porque nós estamos querendo trazer uma ideia que tem uma conexão com o presente. Então, com o present perfect, nós nunca indicamos quando a ação aconteceu no passado. Se nós quisermos dizer quando uma ação aconteceu, a gente tem que usar o simple past, como na nossa primeira frase aqui que eu trouxe para vocês, tá joia? Tranquilos? Vamos então fazer a mesma coisa agora com o nosso segundo exemplo. Olha só. Jane cleaned her bedroom this morning. Jane cleaned her bedroom this morning. Então a Jane limpou o quarto dela esta manhã. This morning, opa, estou indicando quando aconteceu, né? Esta manhã ela limpou o quarto dela, encerrou essa ação. Por isso nós utilizamos o simple past. Mas olha só. Her bedroom is still clean now.
o quarto dela continua limpo agora. Então veja que nós temos uma conexão com o presente. Her bedroom is clean, está limpo. Então agora sim eu posso utilizar o nosso present perfect. Jane has cleaned her bedroom. Jane has cleaned her bedroom. Então a Jane limpou o quarto dela. Ela limpou no passado, mas continua existindo uma conexão com o presente. Olha lá, she cleaned it in the past. Ela limpou o quarto no passado. But it's still clean now. Mas ele continua limpo agora. Tá joia, pessoal? Então a gente pode dizer aqui que nesse primeiro uso que nós estamos vendo do Present Perfect, ele seria como se fosse uma junção de duas frases, não é isso? Uma frase que está no passado, de um fato que aconteceu no passado, com uma outra frase, uma outra oração que tem relação com o presente. Como nós vimos aqui, então, ela limpou o quarto no passado e o quarto continua limpo no presente. Quando a gente junta esses dois, a gente tem o nosso Present Perfect. Jane has cleaned her bedroom, ok? Então nós temos aqui a nossa primeira forma, o nosso primeiro uso e o mais importante uso do Present Perfect. Vamos ver então o nosso segundo uso, olha lá. Use the Present Perfect to show the repetition of activity before now. Então use o Present Perfect para mostrar a repetição de atividades antes de agora, né, no passado, onde o tempo específico, olha só, specific time is not important. Como sempre, nós não vamos indicar o momento específico em que essa ação aconteceu. Vejam o nosso exemplo aqui, olha só. They have worked 3 days this week. They have worked 3 days this week. Eles trabalharam 3 dias nesta semana. Mas, professor, olha lá, this week está indicando, aconteceu essa semana. Sim, mas quais dias da semana? A gente não precisou quando a ação aconteceu. Eu só sei que essa ação se repetiu antes do presente, né? Portanto, no passado. Então, durante essa semana, eu não sei quando, eles trabalharam 3 dias. They have worked 3 days this week, ok? Então, nós não sabemos quando eles trabalharam. Se eles trabalharam Monday, Tuesday and Wednesday. Monday, Wednesday and Friday. Eu não sei. Eu só sei que eles trabalharam 3 vezes nesta semana. Então, uma ação que se repetiu antes do passado. Ou então, nós podemos agora fazer a contração do nosso sujeito, aqui o subject pronoun they, não é isso? O pronome sujeito they, que são eles ou elas, com o verbo auxiliar have. Fica they've. They've worked 3 days this week. They've worked 3 days this week. Eles trabalharam 3 dias nessa semana. Eu só contraí o verbo auxiliar have com o nosso verbo principal, com o nosso subject pronoun, com o nosso pronome sujeito they, tá joia? Now, number 3, use the present perfect to say that you have already or never done something. Então, use o present perfect também para dizer que você já fez alguma coisa ou nunca fez alguma coisa, ok? Already, já, never, nunca. Olha aqui os nossos exemplos. I have already been to Aruba. I have already been to Aruba. Eu já estive... Opa, estão vendo que esse been aqui, na verdade, é o verbo to be? Isso mesmo, olha só, o verbo to be no past participle fica been. Mas calma que nós falaremos dos nossos verbos irregulares na próxima aula. Então, eu já estive em Aruba. I have already been to Aruba. E aí que se eu quisesse juntar, né, fazer a contração do sujeito com o verbo auxiliar, ficaria I've already been to Aruba. I've already been to Aruba. Eu já estive em Aruba. Now, second example. I have never visited Egypt. I have never visited Egypt. Eu nunca visitei o Egito. Então, algo que eu nunca fiz durante toda a minha vida. Perceberam? Que nesse caso, nesse nosso terceiro uso do Present Perfect, nós estamos falando de um período de tempo que começa do nosso nascimento até os dias de hoje. Então, que pega todo o período da nossa vida. Por isso a gente não usa o Simple Past. A gente usa o Present Perfect porque não é algo que aconteceu num ponto, num momento específico do passado. É algo que já aconteceu em algum momento do passado ou que nunca aconteceu em nenhum momento do passado, tá joia? Então, I have never visited Egypt. I have never visited Egypt. Eu nunca visitei o Egito. Claro, fazendo a contração. I've never visited Egypt. I've never visited Egypt. Eu nunca visitei o Egito. Agora sim, pessoal, vamos praticar então um pouquinho aqui com os nossos verbos regulares para nós começarmos a nos familiarizar
um pouco também aqui com esse tempo verbal, com a estrutura do Present Perfect. E é claro, nós vamos estar sempre comentando aqui juntos qual foi o uso que nós tivemos do Present Perfect nos nossos principais exemplos, tá joia? Então vamos lá, olha só. Fill in the blanks, complete as lacunas with the present perfect tense of the verbs. Então, complete as lacunas com o tempo verbal present perfect dos verbos aqui que estão entre parênteses, não é isso? Então, olha só, your car, e nós temos o verbo arrive, to arrive, que é chegar. Bom, o seu carro chegou, né? A gente até poderia traduzir por tem chegado, mas não faz sentido, né? O seu carro chegou, quer dizer, ele chegou no passado, mas ele continua ali. Ele não saiu dali ainda. Ou seja, nós temos uma conexão com o presente. Então vamos lá. Your car, pessoal, a gente sabe que é it, não é isso? É uma coisa. Está no singular, então é it. Então a conjugação do nosso verbo auxiliar, nesse caso que é o have, fica it has. It has. Então, your car has. E agora nós temos que colocar o verbo principal, que é o verbo arrive, no past participle. Como é que nós fazemos isso mesmo? Como eu disse para vocês, hoje nós vamos trabalhar somente com os verbos regulares, então basta nós fazermos, né, acrescentarmos a terminação ed. Como arrive já termina com e, é só acrescentar o d no final, fica has arrived. O seu carro chegou. Your car has arrived. O seu carro chegou. Lembrando, então, isso aconteceu no passado, ele chegou em algum momento no passado, por exemplo, há 5 minutos atrás, mas ele ainda está aqui. Ele chegou e não saiu de novo. Por isso, nós temos essa conexão com o presente. Now, Mike never baseball. E o verbo é o verbo play, ok? To play, que é jogar. Eu quero dizer o quê? Que o Mike nunca jogou beisebol. Então, Mike não é he, então a gente já sabe a conjugação. He has, não é isso? O nosso verbo auxiliar aqui no Simple Present. So, Mike has never, e o verbo play, que é um verbo regular, com a terminação ed. Mike has never played baseball. Mike has never played baseball. O Mike nunca jogou beisebol. Então vejam, pessoal, que quando a gente usa o never e o already, eles vão aparecer entre os nossos dois verbos aqui, entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Olha só, has never played, sem problema nenhum. Se eu colocasse o already, has already played, ele já jogou. Mike has already played baseball. O Mike já jogou beisebol. Tranquilos? Now, they this movie twice this month. E o verbo aqui é o verbo watch, não é isso? They, a gente sabe que são eles. O nosso verbo, então, a auxiliar o have fica they have, não é isso? They have, conjugação. Então, they have. E agora o verbo principal, que é o verbo watch, vai ficar no past participle, que é watched. Watched, ok? So, they have watched this movie. Eles assistiram a esse filme twice this month, 2 vezes neste mês. Mas, professor, está dizendo quando aconteceu, né? Aconteceu este mês. Sim, mas quando? Nós estamos falando de uma ação que se repetiu no passado, então é aquele nosso segundo caso, uma ação que se repete no passado. They have watched this movie twice this month, 2 vezes neste mês. Então veja, eu não sei quando aconteceu. Foi esse mês, tudo bem, mas eu não sei o momento exato. O momento exato não é importante. Eu estou frisando aqui que foi uma ação que se repetiu no passado, tá joia, pessoal? Bom, falamos então na nossa aula de hoje. Começamos a conhecer o nosso Present Perfect, entendemos que ele é formado por 2 verbos e também já vimos aqui os 3 casos principais em que nós utilizamos o Present Perfect. Na próxima aula, nós veremos então como trabalhar se o verbo for irregular. Um forte abraço a todos, see you all next class! E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso.